O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje de São Pedro, nós aprendemos que a palavra-chave de toda a nossa vida, sobretudo para os batizados e batizadas, que somos todos nós que estamos nesta igreja, e os que estão participando também pela TV Nazaré, é salvação. Se por desgraça, a maior desgraça do mundo, nós não nos salvarmos, teria sido melhor não ter nascido. O valor da nossa vida humana depende da salvação, porque Deus nos criou e Jesus nos redimiu, visando a nossa salvação, que é o destino, a meta de cada pessoa, em modo particular dos batizados e batizadas.
Nós queremos pedir nesta missa que Deus nos garante a salvação. Nós vamos morrer, todo mundo sabe, mas é depois da morte. Será que nós seremos salvos? E quem fica salvo depois da morte, fica salvo para sempre, graças à bondade e misericórdia de Deus. Sempre então preocupemo-nos desta salvação. Não vivamos distraídos, pensando em mil coisas nesta terra. E às vezes passa dias, semanas, anos sem nunca pensar. Mas, afinal de contas, para onde estou indo neste correr no mundo? Para onde quero chegar? Se todos os homens se perguntassem isto, acho que ficaria mais realistas, organizaria melhor a própria vida, este correr, mas teria uma maior tranquilidade, sobretudo uma maior confiança em Jesus, que é Deus, mas se tornou por meio de Maria homem como nós, para poder sofrer e morrer na cruz, para ganhar a nossa vida eterna. Aproveitou de morrer Ele para nós não morrermos eternamente. Então nós, concentraríamos todas as nossas atenções sobre este Jesus, nosso Salvador. Aí daríamos sentido a tudo aquilo que nós fazemos neste mundo. A salvação. O Evangelho nos fala de um jovem bem comportado, honesto, que vivia sempre segundo a lei de Moisés, do Antigo Testamento, colocando em prática fielmente tudo. Havia também com ele um privilégio, que era de família rica e possuía muitos bens. Se apaixonou do jeito de Jesus agir e falar. E foi perguntando a Jesus: que devo fazer para eu me salvar, para ter a vida eterna? E Jesus lhe responde: você siga o que Deus mandou fazer aos homens, como está escrito na Bíblia, na lei de Moisés. E ele reconhece que sempre fez isto. Aí Jesus acrescenta uma novidade. Jesus revela com o Evangelho e com a resposta que dá ao jovem, revela que começou uma nova maneira de ser homens e mulheres, e a nova humanidade. Até ele, o Antigo Testamento, ficava satisfeito só das leis de Moisés, que nós conhecemos, que são os 10 mandamentos, sobretudo os que do 4º em diante, como Jesus lembra ao jovem. Mas agora começou a nova humanidade. O que significa isto? Significa que os homens agora, se querem ser seguidores de Cristo, como aquele jovem pediu, de seguir mais de perto a Jesus, devem amar o que os homens odeiam. Amar a pobreza. E aí todo mundo desiste, porque afinal de contas, você, todos que estamos sentados e eu junto com vocês, nós amamos mais a riqueza do que a pobreza. É verdade ou não? Quem disser não é mentiroso, não adianta. Todos nós amamos a riqueza. Se somos pobres é porque não tivemos sorte.
Mas se termos nossa oportunidade, a gente ficaria rico. Quando está no início da semana, lá se vê uma fila aqui na lotteria ao lado, aqui na praça, com a speranza di ganhar a super accumulata da lotteria. Todo mundo sonha di ganhar, sonha di ter dinheiro, di ter riqueza. Isto é istintivo, mas é uma atitude do Antigo Testamento, da humanidade passada. A humanidade nova deveria se lembrar mais da riqueza que Deus prepara aos que seguem a Cristo. A riqueza eterna que não tem preço. Ninguém pode fazer uma estimação do valor desta riqueza eterna que Deus nos prepara depois da morte. Mas nós preferimos ter esta riqueza, que dura poucos meses, poucos anos, e que todo mundo deixa, porque morrendo a gente não leva nem um tostão consigo. Mas não nos preocupamos da outra verdadeira riqueza, que não conhece nem ferrugem, nem destruição, nem assalto, nem roubo, nem toda esta miséria humana que estamos sofrendo, esta corrupção de ladronagem. Graças a Deus isto vai terminar. Não teremos medo nenhum de perder esta riqueza eterna. Isto que Jesus quis sugerir ao jovem. Larga tudo, dá para os pobres, e sentirá uma novidade na sua vida, que é a liberdade interior. Se sentir livre destes ligames, destas garras do mundo que nos prende, e nós, em lugar de sermos os superiores, os mestres, os dominadores de tudo que Deus criou a serviço do homem, nós que somos estes senhores, nos transformamos em escravos dos bens materiais e perdemos até o sono, só com o medo de perder estes bens materiais. Jesus nos quer criaturas livres destes bens perecíveis, para não perder os bens que não perecem. Esta foi a resposta que um jovem deu a Jesus, que não era o jovem do Evangelho. O jovem do Evangelho ficou apegado aos bens materiais desta vida e foi embora, diz o Evangelho, triste, triste. Este mesmo Evangelho foi dirigido a este jovem, o qual, de família nobre em Cremona, na Itália, o qual, filho único, perdeu o pai quando tinha um aninho apenas. O pai faleceu de malária e a mãe ficou viúva, 18 anos, bonita, culta, rica, cobiçada, portanto, mas ela decidiu: eu vou me dedicar todinha à educação deste meu filho, que não tem nem pai. Vou fazer de mãe e de pai para ele, para que ele cresça educado, para ser a minha honra. Renunciou ao matrimônio, se dedicou todinha para a educação humana e cristã desta criança. E esta criança seguiu a mãe de uma maneira incrível. Se tornou um jovem bem comportado. Aí, não sei o que aconteceu, entendeu a mística, a força, a beleza deste Evangelho de São Marcos, capítulo 10. E ele, com 18 anos, herdeiro universal de todos os bens, quis fazer logo um testamento, deixando
todos os bens para a mãe dele, ficando só com pouca coisa para poder custear os estudos dele, lá na cidade de Sant'Antonio di Padua, em Pádua. Lá se formou médico. Com 22 anos voltou para casa médico e começou a se dedicar na visita aos doentes. Aí foi descobrindo que o doente é mais doente no coração, na alma, do que no corpo. Iluminato pelo Spirito Santo, pensou: o que posso fazer eu para curar também a alma destas pessoas? Que se cura o corpo e a alma fica na mão do demônio, do pecado, é um desastre, é um fallimento. Aí começou a pensar de se dedicar à vida consagrada e se tornou padre. E padre começou a se doar na reforma de toda aquela sociedade do tempo de 1520, mais ou menos, contemporâneo de Lutero. Lutero quis fazer a reforma contra a igreja, Antônio Maria Zaccaria, Sant'Ignazio di Loyola, etc., quiseram fazer a reforma na igreja, não contra a igreja, na igreja. Lutero destruiu tudo, tirando todos os sacramentos, tirando toda a força da igreja católica, criando uma nova igreja, a igreja protestante. Mas Antônio Maria, com os santos contemporâneos, ficaram fiéis ao esquema da igreja que Jesus fundou, não um homem. Jesus é filho de Deus, por isso a igreja é infalível até o fim do mundo. Nem as portas do inferno vão poder destruir esta igreja, a igreja una, santa, católica, apostólica. E se dedicou para a reforma da igreja. Aí muitas outras pessoas foram com ele, etc., de homens e mulheres, fundando as 3 congregações, uma de padres barnabitas, outra de irmãs angélicas que estão dirigindo o Colégio São Paulo, na Antônio Baena, aqui em Belém, e a congregação dos casais de São Paulo. Até os casais podem se dedicar a se consagrar para a reforma da igreja, como hoje está acontecendo. Então, esta figura de jovem viveu ao pé da letra o Evangelho de São Marcos e se dedicou alma e corpo de dia e de noite, não poupando energia, só que exagerou. Exagerou tanto que, giovanissimo, ele faleceu, cansado na vida, por tanto se doar e se dedicar para o reino de Deus. Faleceu com 36 anos apenas. E a igreja o canonizou como santo. Nós hoje estamos fazendo a comemoração desta canonização. Portanto, os exemplos dos santos nos confirmam que o Evangelho não é impossível. O Evangelho precisa colocar ao pé da letra. É a novidade que Jesus, mestre da verdade, deixou ao mundo e à igreja em modo particular, super exaltando o que os homens odeiam, a pobreza, e desvalorizando o que os homens enaltecem, que é a riqueza. A riqueza escraviza e dá, muitas vezes, a possibilidade cruel de ganhar a morte eterna, para não perder os bens materiais. E a pobreza nos doa a liberdade interior e nos compra a riqueza eterna que não pode perecer, que é a glória final, junto com a salvação. Sigamos santos, santificando nós também, e a gente vai sentir quanto vale a pena ser um cristão conforme o Evangelho nos ensina. Que Santo Antônio Maria Zaccaria, já santo do céu,
nos proteja e nos ajude a seguir o exemplo dele, agora e a convivência com ele lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.